qual que é o nosso assunto de hoje? Ó, assunto super importante. Hoje eu vou falar sobre o depósito recursal, tá? Então vamos lá. Na parte de recursos, né, nós temos uma parte que trata aí da parte geral de recursos, tá? A teoria geral dos recursos. E vocês precisam saber que para que você possa interpor um recurso, são necessários alguns requisitos de admissibilidade, né? Dentre todos os requisitos de admissibilidade, né, representação e etc., existem dois requisitos que são de extrema relevância. O primeiro deles é a tempestividade do recurso, tá? O que é a tempestividade do recurso? Você tem um prazo para a interposição desse recurso. E no direito do trabalho, tirando aí os embargos declaratórios, cujo prazo é de 5 dias, tirando o recurso extraordinário, cujo prazo é de 15 dias, todos os demais recursos, o prazo é de 8 dias, tá? Então, a tempestividade diz respeito ao prazo que você tem para a interposição do seu recurso. Perdeu o prazo, o seu recurso estará intempestivo e por isso não será conhecido, beleza? Mas, além da tempestividade, nós temos um outro pressuposto de extrema relevância, que é o preparo do seu recurso, tá? O que quer dizer esse preparo? Você vai precisar recolher as custas processuais que foram arbitradas na decisão, na sentença, e além disso, anota, se você for o empregador, se você for o reclamado, você também terá que realizar o chamado depósito recursal. Então, a primeira informação importante que você vai anotar aí para mim, para não cair na pegadinha da FGV, é que apenas o empregador, apenas o reclamado está obrigado a realizar o depósito recursal. Por que isso? Porque o objetivo do depósito recursal, pessoal, é garantir a execução lá na frente. É que exista um dinheiro depositado já em juízo, naquele processo, naquela ação, que lá na frente vai seguir para pagar parte da dívida ou até a dívida toda, dependendo do valor da condenação, tá? Então, o depósito recursal, ele serve para garantir que lá na frente o reclamante receba aquilo que é de direito dele, ok? Por isso, volto a repetir, o depósito recursal só é obrigatório para o empregador. Beleza. Segunda coisa relevante que a gente tem que saber, quais são os recursos, né, cujo depósito recursal é obrigatório. Então, nós vamos ter aí o recurso ordinário, o recurso de revista, o agravo de instrumento, os embargos ao TST e vamos ter também o recurso extraordinário, ok? São esses aí os recursos onde existe a obrigatoriedade do depósito recursal, tá? Qual é o valor desse depósito recursal? Então, o TST, ele traz um valor limite para o depósito recursal. E aí eu vou exemplificar aqui com o recurso ordinário, que hoje o limite do depósito recursal é de R$ 10.059,15, tá? Para o recurso de revista é o dobro, ok? Então, esse é um limite. Não significa que obrigatoriamente você terá que depositar este valor. Se a condenação dada na sentença for um valor inferior aos R$ 10.059, vamos dar como exemplo aí R$ 5.000 de condenação, basta que você deposite os 5.000. Por que, professora, se o TST determina o valor de R$ 10.059? Porque se a condenação está em R$ 5.000 e você deposita os R$ 5.000, concordam comigo que eu estou garantindo a execução na sua integralidade? Então não há nenhuma necessidade de eu depositar um valor além desse valor da condenação, tá? Por outro lado, se a condenação é, por exemplo, no valor de R$ 50.000, você vai depositar o limite, que seria aí o valor de R$ 10.059 para o recurso ordinário, tá? O valor, Noelma, é de R$ 10.059,15
para o recurso extraordinário e o dobro para o recurso de revista. Gente, eu estou informando esses valores para vocês a título de curiosidade, tá? Porque a prova ela não cobra esse valor de vocês. Nunca cobrou e tenho certeza também que nunca cobrará. Beleza? Bom, sabemos então o que é o depósito recursal, para que ele serve, em quais recursos ele está obrigatório, né? E sabemos também, eu disse para vocês aí, o valor desse depósito recursal, valor limite determinado pelo TST, ok? Como é que se faz esse depósito recursal? Ele é feito em uma conta vinculada ao juízo, tá? E esse valor será corrigido pelos índices da poupança, ok? Então você vai depositar em juízo e ele será sempre corrigido pelos índices da poupança. Eu posso substituir o depósito recursal por alguma coisa? Posso. Eu posso substituir, por exemplo, por um seguro-garantia judicial e também posso substituir por uma fiança bancária, tá? Todas essas informações que eu estou passando para vocês nesse momento, vocês encontrarão na CLT de vocês no artigo 899, tá? Então anotem por gentileza. O artigo 899 da CLT, ele é um artigo de extrema importância, você vai ler esse artigo 37 vezes. 37, tá bom? Tá, 47 vezes, tá? E vai saber exatamente o que o artigo 899 está te falando. Pegue a sua caneta de frufru cor-de-rosa, anote o artigo 899, tá? Ele tem 11 parágrafos, ele é enorme, mas ele é um artigo que cai na prova. Então, você vai anotar aí o artigo 899 da CLT. Beleza, vamos continuar então. Eu disse para vocês, então, só para a gente pegar aqui a linha de raciocínio, que o empregador, ora reclamado, ele tem a obrigação de realizar o depósito recursal. Mas existem pessoas, e aí eu vou colocar pessoas entre aspas, né? Eu tô falando aqui de pessoas físicas ou jurídicas, tá? Que ora possuem isenção. Oi, voltei, gente, é porque meu telefone tocou aqui. Então, olha só, voltando. Existem pessoas que ora estão isentas do depósito recursal, algumas são isentas, e também existem pessoas que poderão recolher ou pagar este depósito recursal pela metade, tá? Então, você vai lá na sua CLT, no artigo 899, e você verá no parágrafo, deixa eu só confirmar aqui de cabeça, no parágrafo 10 do artigo, confirmar de cabeça não, né? Deixa eu só eu confirmar, que a minha cabeça não tá boa hoje. No artigo 10 no parágrafo 10 do artigo 899, você vai encontrar aquelas pessoas que estão isentos do recolhimento do depósito recursal. Quem são essas criaturas, né, iluminadas aí pelo universo que estão isentos do depósito recursal? Então você vai anotar para mim, olha, os beneficiários da justiça gratuita estão isentos do depósito recursal. As entidades filantrópicas estão isentas do depósito recursal e as empresas que se encontram em recuperação judicial. Beneficiário da justiça gratuita, entidades filantrópicas, empresas que estão em recuperação judicial. São isentos nos termos do parágrafo 10 do artigo 899 da CLT. Tem mais uma criatura aí isenta do depósito recursal, que não está neste artigo, mas que está na súmula 86 do TST, que é a massa falida, tá? Então, 4 pessoinhas, 4 isenções aí de depósito recursal, beleza? E como eu disse para vocês, existem também aquelas pessoas que pagam o depósito recursal, mas que pela lei possuem o direito de pagar apenas metade desse depósito recursal. Quem são essas figuras aí? Dispostas no parágrafo 9º do artigo 899 da CLT. Então, para pagar o depósito pela metade, a criatura tem que ser um empregador doméstico ou um microempreendedor individual, o MEI, ou uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte.
e ainda uma entidade sem fins lucrativos, tá? É parágrafo 9, nono, né, do artigo 899 da CLT. Vamos repetir então? Quem é que tem direito a metade, a pagar metade do depósito recursal? Entidades sem fins lucrativos, empregador doméstico, MEI, microempreendedor individual, microempresa, empresas de pequeno porte. Esqueci de algum? Não esqueci de algum. Agora a dica da professora, agora que vocês vão pegar a dica, essa dica é boa. Professora, lá na hora da prova, caiu a questão, eu esqueci. Esqueci se essa figura aqui paga metade ou se ela está isenta. Então, o que você vai pensar para te ajudar lá na hora da prova? E olha que isso já salvou muita gente. Você vai pensar o seguinte, olha, essa criatura aqui, essa pessoinha aqui, é meio fodida, né? Meio fodida por quê? Porque olha lá, se eu pego empregador doméstico, não tem finalidade lucrativa. Então, se falar em dinheiro, tá meio fodido, tá? Microempreendedor individual. O que eu tenho com microempreendedor individual, empresa de pequeno porte, microempresa, né? São empresas que faturam até um determinado limite, faturam pouco, então elas estão meio fodidas, tá? Que se faturasse muito, tava top, beleza? Entidades sem fins lucrativos, meio fodido também, porque não tem lucro, né? Por fim, não tem dinheiro. Tá? Então, para os meios fudidos, vamos pagar metade do depósito recursal. Agora, se a pessoa tiver fudidaça, presta atenção aqui, gente, massa falida, super fudida, né? Empresa em recuperação judicial, super fudida também, gente, tá? Beneficiário da justiça gratuita, por lei, é pobre no sentido legal, tá fudido também. Então, a pessoa tá fudida, não paga depósito recursal. Tá? Pensa nisso, que lá no disso vai te ajudar, beleza? Hélio, a súmula da massa falida é a súmula 86 do TST, tá bom? Súmula 86 do TST. Bom, feita essa explanação aí sobre essa fudeção toda, né? Eu ainda preciso dar mais algumas informações para vocês importantes para a prova que vocês irão fazer, tá? Vocês vão anotar para mim uma outra súmula importante, que é a súmula 128, inciso 3º do TST. Súmula 128, inciso 3º do TST. Essa súmula 128, ela traz a possibilidade de duas empresas que foram condenadas em uma mesma ação de forma solidária, né, que uma possa aproveitar o depósito recursal da outra. Só que para isso, gente, existem aí duas regrinhas básicas, tá? Então, para que uma empresa possa se aproveitar do depósito recursal da outra, ou seja, essa aqui não precisa fazer, a empresa B não precisa fazer, porque a empresa A já fez o depósito recursal, são necessários dois requisitos. Número 1, a condenação deve ter sido solidária, tá? Eu preciso de uma condenação solidária. Número 2, a empresa as empresas, né, que estão nessa ação não podem requerer a sua exclusão da lide, tá? Então, por exemplo, se uma empresa que vai apresentar o recurso estiver requerendo no seu recurso a sua exclusão do processo, a sua exclusão da lide, uma não tem como aproveitar o depósito da outra, tá? Porque quando chegar lá no tribunal, se o TRT decidir pela exclusão, a outra vai ficar sem o depósito recursal. Tá bom? Então anotem aí, mais uma vez, para não esquecer, súmula 128, inciso 3 do TST. Eu preciso de uma condenação solidária e eu preciso que a empresa não esteja requerendo a sua exclusão do processo, para que ela possa se aproveitar, né, do depósito recursal feito pela outra empresa. Beleza? E aí uma outra informação importante que você vai anotar ainda sobre esse assunto. Tá vendo como é que esse assunto traz uma série de coisinhas que a gente precisa saber? E aí você vai anotar para mim, meus queridos, a OJ 140 da SDI 1 do TST. Repetindo então, OJ 140 da SDI 1 do TST. O
que a OJ 140 fala pra gente? Ela fala que se porventura, por um motivo qualquer, você tiver feito o recolhimento das custas ou do depósito recursal em valor menor do que o valor devido, tá? O juiz obrigatoriamente deverá lhe abrir um prazo de 5 dias para a complementação desse valor. OJ 140 da SDI 1 do TST. O valor das custas processuais, por exemplo, é de R$500, né? O contador lá da sua empresa, de forma equivocada, recolheu 50, o juiz irá verificar e irá lhe dar um prazo de 5 dias para que você possa complementar este valor. Ultrapassado esse prazo, caso a empresa não complemente o valor, aí o recurso estará o quê? Deserto, tá? Recurso deserto é aquele recurso que não está com o preparo adequado, ok? Não tem depósito recursal, ou não tem recolhimento de custas, ou não tem porra nenhuma, né? Então, meu amigo, você vai se ferrar pra lá que você não fez o serviço direito, tá bom? Não assistiu às aulas da prof. Ana Paula. Ah, gente... Tudo bem, meus amigos? Anotaram isso tudo aí que eu falei com vocês, tá? Sobre essa questão, bom dia, Socorro. Gente, deixa eu dar um beijo aqui para algumas pessoas que eu vi aqui. Eu vi o Dudu aqui, Eduardo Biasi, né? Foi meu aluno também. Um beijo para você, morrendo de saudade. Bom dia, Socorro. Uriel, bom dia também, tá? Sejam todos muito bem-vindos. E se vocês perderam aí o inicinho da live, vai ficar salvo lá no Instagram, tá? Então assistam, nós começamos no dia 11, hoje já é a 4ª live, vamos até dia 21, serão 11, né? E cada dia eu trago uma dica para vocês para a prova da OAB 32, né? A próxima prova que vocês farão aí, tá bom? Olá, Kátia, seja bem-vinda! E aí, pessoal, a gente tem a questão do dia, né? Questão da OAB 30, né? Eu sei que vocês não têm a questão aí agora, mas anotem onde ela está. Questão da OAB 30, tá? Que eu vou mostrar para vocês como é que cai isso na prova e como é que vocês farão para resolver esse tipo de questão, tá bom? Essa questão, ela fala o seguinte, olha... Considere as 4 situações jurídicas a seguir. Considere as 4 situações jurídicas a seguir. Mas antes de continuar, eu vou mandar um beijo para o Vander, que está aí. Ele também falou que quer um beijo. Beijo, Vander. Ana Paula, vamos assistir as 3 anteriores. Lá no Instagram tem, tá? Vamos lá então para a nossa questão da OAB 30. Considere as 4 situações jurídicas a seguir. Situação número 1. Eu tenho a instituição ABCD, que é uma entidade sem fins lucrativos, tá? Instituição ABCD, entidade sem fins lucrativos. Item número 2. Rosemary é uma empregadora doméstica. Item número 3. O Instituto Sonhar é uma entidade filantrópica. E item número 4, Mariana é uma microempreendedora individual. Considere que todas essas pessoas são empregadoras e têm reclamações trabalhistas ajuizadas contra si. E que nenhuma delas comprovou ter as condições para ser beneficiária da justiça gratuita. Então, nenhuma delas possui o benefício da justiça gratuita. Assinale a opção que indica nos termos da CLT quem estará isento de efetuar o depósito recursal para recorrer de uma sentença desfavorável proferida por uma vara da Justiça do Trabalho. Então vamos analisar a questão juntos? Olha só, a questão te pede, dentre essas 4 pessoas que estão aqui, essas 4 criaturas, né? A questão te pede quais são aqueles que estão isentos do depósito recursal. Então nós vamos analisar um a um, tá? Para depois marcarmos lá a nossa alternativa correta.
A instituição ABCD é uma finalidade, é uma entidade sem fins lucrativos. Então ela entra na parte do muito fudido ou do pouco fudido? Do pouco fudido, né? Então quer dizer que ela não é isenta, quer dizer que ela vai recolher 50% do depósito recursal, tá? Rosemary é uma empregadora doméstica. Rosemary tá muito fodida ou pouco fodida? Tá pouco fodida, então ela vai recolher 50% do depósito recursal. O Instituto Sonhar é uma entidade filantrópica. Ai, coitado, gente, tem porra nenhuma, tá fudidaço, isento, super isento do depósito recursal, né? E a Mariana, que é uma microempreendedora individual, tá meio fodida, né? Porque microempreendedor fatura pouco aí anualmente, tá? Então tá meio fodida? 50% do depósito recursal. Analisou o nível de fudição da galera? Vai marcar a sua alternativa correta lá. Apenas o Instituto Sonhar, que é uma entidade filantrópica, está isento do depósito recursal. Portanto, a resposta para essa nossa questão é a letra C de casa, uma vez que eu estou aqui na minha casa falando com vocês todos os dias, tá bom, meus amigos? Querem perguntar alguma coisa? Isso, Pri, mas é isso mesmo. Eu acho que tem aluno aqui que já, se eu não me engano, não sei se foi a Kátia, não, eu acho que era uma outra aluna, que eu me lembro que no dia que dessa prova da OAB 30, terminada a prova, ela mandou uma mensagem para mim. E aí ela falou assim, professora, eu só acertei aquela questão porque eu lembrava do muito fudido e do pouco fudido, né? Não importa, gente, a forma como eu falo com vocês, não importa se vocês... Para essa prova, não importa ter um linguajar lindo, maravilhoso, o que importa é que vocês entendam a questão, né? E o que importa é que chegando lá você bata o olho na questão, lembre da minha voz, tá? E fala, opa, a professora Ana Paula falou isso aqui, tá aqui, ó, rapidinho, 1 minuto para responder a questão, alternativa A. E dessa forma vocês vão aí galgando degraus, né? Até que vai chegar um dia, né? Para quem não vai fazer a prova pela primeira vez, mas para quem já tentou outras vezes, vai chegar um dia que vai estar tão fácil isso para você, que você vai fazer essa prova de olho fechado, utilizando técnicas, tá? E de uma forma bem tranquila, isso vai levar você à sua aprovação, né? Porque o nosso objetivo aqui, o meu objetivo com vocês, né? Eu sei que eu ensino apenas direito do trabalho e processo do trabalho. Eu sei que vocês têm aí 17 disciplinas, né? Dentre essas minhas, além dessas minhas outras 15 para poder estudar, mas vocês têm que entender que quanto mais você caminha, né, na direção de conhecer bem um conteúdo, isso você não perde nunca. E quanto mais vezes você estiver presente, quanto mais vezes você realizar as questões, tá? Quanto mais você se familiariza com aquilo ali, e quando eu falo familiarizar, não é decorar. Eu não quero que você pegue a sua CLT, eu não quero que você pegue o seu artigo 899 e decore o artigo 899. Sabe por quê? Porque você não tem uma matéria só para estudar, você tem várias. Então eu quero que você entenda o porquê daquilo. Hoje, por exemplo, eu quero que você entenda o motivo de existir o depósito recursal. Eu quero que você entenda por que o microempreendedor individual paga 50% do depósito e por que a massa falida é isenta do depósito recursal. Se você pegar isso dessa forma, gente, não tem jeito, a sua vitória vai chegar, né? A sua aprovação vai chegar. E você não vai fazer 40 para depois ficar louco com medo da FGV anular uma questão, não. Anular, né? Uma questão, ou pior, mudar o gabarito da questão, né? Fazer uma revisão ali no gabarito e você dormir com 40 e acordar com 39. Não tem, né? É muito desgastante isso para o aluno, tá? Então eu quero que vocês façam mais de 40. Eu quero que vocês tenham uma margem, né? 45 para cima, porque qualquer coisa que acontecer, qualquer coisa que vier, isso não vai afetar
aquela felicidade que você vai sentir naquele momento, e eu garanto para vocês que é uma felicidade enorme, né? Isso não vai afetar a sua alegria, a sua felicidade de passar para a segunda fase, né? E chegando na segunda fase, meus amigos, aí é meio caminho andado, é mais fácil, é bem mais tranquilo, né? Porque aí você vai estudar uma disciplina só, tá? Então é isso que eu quero deixar hoje de mensagem para vocês, tá? Foquem, estudem, façam muitas questões que vocês estarão sempre trazendo conhecimento para vocês. E conhecimento você não perde. Não é isso, pessoal? Muito bom, gente. Olha, deixa eu dar um recadinho aqui antes da gente terminar hoje, né? Então amanhã nós vamos ter a nossa quinta live, tá? O assunto depois eu solto, porque é sempre surpresa, né? Até enrolei a língua aqui, porque é sempre uma surpresa, tá? Então mais tarde lá no Instagram vocês verão o assunto de amanhã. Compartilhem com seus amiguinhos OABeiros, né? Dê a eles também a oportunidade de aprender isso que vocês estão aprendendo aqui comigo, tá? E eu quero também lembrá-los, né, para quem não sabe ainda, que no dia 18, segunda-feira, eu vou iniciar o módulo de Direito do Trabalho para a primeira fase, tá? Nesse módulo, são 4 aulas, né? Vai ser dia 18, dia 20 e na semana seguinte, eu não sei o dia aqui de cabeça, tá? São 4 dias de aula, 3 horas por dia, sempre de 19 às 22 horas. E nesse módulo eu abordo todo o conteúdo de direito do trabalho direcionado para a sua prova, tá? Direcionado para sua. Não vai ter nada nesse módulo que não caia na sua prova, tá? Então começa dia 18. Compartilhe com seus amigos também, tá? E, meus amigos, nesse módulo, né, eu já fiz outros, mas nesse eu vou dar de bônus uma apostila de direito do trabalho com conteúdo e questões, tá? Vai uma apostila em PDF para vocês que se inscreverem nesse módulo, e essa apostila vai ajudá-los também muito, porque ela é uma apostila mais resumida com aquilo que são os pontos chaves para a prova que você vai fazer. Tudo bem, pessoal? Olha, muito, muito, muito obrigado por mais essa companhia de hoje, né? E eu vejo vocês amanhã, no mesmo horário, às 11h11 da manhã, tá? Pra gente poder acertar aí as 11 questões da prova. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau, até amanhã.